Ok, minha gente, já de volta. Seguinte, no programa de amanhã, a gente vai estar recebendo aqui o Malandrão. Malandrão vê o programa amanhã. Você vai conhecer as histórias do Malandrão. Vai ser muito divertido o programa, vai ser muito bom, tá? Com o Malandrão. E o Wilson Mendes. Hoje, como eu falei, seria a Kátia e está remarcado para depois de amanhã. Eu só vou confirmar amanhã, que aí a gente não sabe como é que vai ser o decorrer do dia. Já aguardei aqui, já passei um zap para ela, estou aguardando aí, quero saber informações. Então, a Kátia do sindicato, para falar sobre uma comissão processante, que quem deu a entrada foi a Andréia, e aí essa comissão processante foi arquivada, Vanderlei? Foi engavetada? Como é que ficou isso? Eu sei lá, cara. Isso terminou, né? Acabou como as comissões, algumas delas costumam acabar, né? Mas você me dá um compromisso muito grande, né? Falar de um assunto que o convidado para esse tema era a Kátia. A Kátia entende bastante desse assunto, é bom. O que ela tem a falar ainda vai estar guardado. São diferentes, né? Mas essa denúncia que a Andréia fez, a Andréia é servidora pública aposentada, é filiada ao sindicato, né? Ela faz parte do SINDPMT. As coisas do Teleprev interessam muito a ela, porque é um fundo de pensão dos aposentados e pensionistas, então as pessoas têm que ter essa preocupação. E o prefeito vem cometendo aí alguns deslizes na relação, nos compromissos que ele tem, por obrigação, com o fundo de pensão. Já é um motivo, inclusive, foi o motivo do pedido de cassação do Tricano, lá em 2015, você lembra disso? Já tinha sido motivo de cassação do Arley. E que foi cassado e que o tribunal entendeu que era para ser cassado mesmo, porque o erro administrativo aconteceu, e esse erro não foi resolvido, e o prefeito vem empurrando isso com a barriga da mesma forma como o Arley empurrava e como o Tricano empurrou. Então, ou seja, se essa comissão, se a comissão fosse votada, de fato, ela poderia dar um problema muito sério para o prefeito, e a cassação era iminente, e não tinha nem como não cassar, porque os argumentos são os mesmos, né? O crime listado ali é o mesmo que o atribuído ao Tricano e o mesmo que atribuído ao Arley. Mas as comissões processantes, diferente da CPI, que você pode fazer ela por 120 dias e prorrogar por tempo igual, prorrogar por mais 30 dias, a comissão processante é por tempo definido. Então, é 90 dias. Tem que preparar em 90 dias. Logo no primeiro mês, em menos de um mês, eles pegaram todo o material e deixaram na mão do relator para ele fazer o relatório. Já estava tudo que estava de ter investigado, já tinha sido, e o relator, que é o vereador Amós. Que é o vereador Amós, que ficou então com essa responsabilidade, que dentro da atribuição dele, a comissão é composta de três pessoas, 3 vereadores, um presidente, um membro e um relator. O relator tem um papel fundamental, mas o que ele relata tem que ser aprovado por mais um, ou seja, o membro ou o presidente. Então, ali vale 2, e depois do que for decidido nessa comissão, vai para o plenário, e 2/3, então, decidem se caça o prefeito ou não. Bom, mas faltando aí 10 dias, 15 dias, né, para terminar o prazo de votar a CP no plenário da Câmara, surgiu uma notícia de que o prefeito tinha nomeado a mulher do vereador Amós para um posto de saúde. Nem é nomeada, é uma contratação que eles fazem. E é uma contratação muito mandrake, porque essa contratação é por 2 meses e meio. Eu nunca vi isso. Contratação normalmente são de período maiores, né, período de 6 meses. Foi uma contratação que vai terminar no dia 1º de abril. E nem é valor tão grande, valor de R$ 1.500 por mês, vai dar aí uma contratação de uns R$ 3.500, R$ 4.000, a contratação dessa pessoa por esse período de 2 meses e pouco. É muito pouco para ser um arranjo para melhorar o relatório, entendeu? Então, não é esse o objetivo dessa contratação, dessa promiscuidade que houve aí entre o prefeito e o vereador. Certamente, afinal de contas, ele é um fiscal do prefeito, naquele momento ele é um investigador do prefeito, ele tinha que se proteger. Como é que sai essa nomeação? E como é que sai essa informação a público? Que é coisa para a gente suspeitar, porque isso não é publicado em diário oficial. Essa não é nomeação que é publicada no Diário Oficial. Isso é uma contratação que entra na vala comum, sai no meio daquele monte de nomes lá no portal da transparência, que às vezes nem está no ar. Aliás, o site da prefeitura está fora do ar de novo. Está um tempão fora do ar, está mais 2 ou 3 dias fora do ar. Então, mas de qualquer forma, aquilo ali podia comprometer e teria que substituir o relator.
A substituição do relator não vai ser pelo membro ou pelo presidente. Vai ter que ir para o plenário eleger um novo relator para a CP. Isso leva tempo. Tempo os vereadores não tinham, né? E, enquanto está se discutindo isso, a autora do pedido fez um novo pedido, desistindo da denúncia que tinha feito. A autora, no caso, a Andréa. Bom, essa CP acabou, então. Não há o que fazer ali. Apenas vai fazer um arrazoado, mandar para o Ministério Público, e o Ministério Público, então, baseado no que já tem, ele vai tomar uma providência. Certamente é a mesma providência que está tomando com relação à outra da saúde, que tem um ano e pouco atrás, lembra disso, né? É Sim. Aquela cabeluda, nossa, aquela verba de Covid, políticos com cargo na prefeitura, fornecendo para a prefeitura indiretamente, tinha de tudo de corrupção naquela CP. E que não deu em nada também. Naquela CPI, que não deu em nada porque descobriram um vício de feitura da CPI. E agora o vício nem descobriu, porque o que poderia ser um problema, que seria essa nomeação da mulher do vereador, se resolveu com a retirada da denúncia, e como a denúncia é dela, ela não faz mais razão manter uma comissão onde o próprio autor já disse que não quer mais isso, né? É complicado. De qualquer forma, o prefeito talvez se alerte com relação a essa coisa da comissão processante, da Teleprev, para resolver esse problema. Esse imbróglio que vem sendo enrolado há mais de 10 anos, ele tem que ser resolvido, tem que se... Não resolver apenas a questão do fundo de pensão, né? Colocar dinheiro no Teleprev para que ele funcione sem risco de proventos dos servidores aposentados, mas resolver também a dívida, que falam em 100 milhões, em 125 milhões, fala até 1 bilhão, né? Tem gente que fala que é mais que isso, porque se contar direitinho, né? A forma como foi feito esse fundo também é de se duvidar, mas tudo ainda está em tempo de se resolver. Porque essas coisas estão sendo discutidas, uma hora vai se bater o martelo que a dívida é de 1 milhão sim, que é de 1 bilhão sim. E agora? O sindicato não pode mais abrir mão dessa dívida que se a justiça reconhecer. Então, a hora de pagar essa encrenca, a hora de fazer um acordo, é 1 milhão, mas é 1 bilhão, mas seria 120 milhões, eu te dou 50 milhões nessa encrenca, a gente mata essa parada aqui, te dou 10 a hora de 5. É agora. A hora é agora. E nós estamos falando de dinheiro público, né? Quem vai pagar essa conta não é o prefeito, não é o vereador. Vai ser eu e você, porque isso vai refletir. Vai tirar dinheiro que poderia estar indo para a iluminação pública, para manutenção de estrada, para pagar esse rombo do Teleprev. Então, é uma inconsequência muito grande não se cuidar disso agora, e espero que, em função desse risco aí de quase ter sido cassado, né, podia ter sido cassado por causa desse problema da Teleprev, o prefeito se alerte e resolva esse problema da Teleprev, porque, afinal de contas, dinheiro tem, né? Não tem dinheiro da Teleprev. O Marcos Rabib botou aqui que o prefeito nomeou outras pessoas ligadas ao Amor Laurindo. Um amigo que é influencer digital, que agora é uma profissão, né? Influencer digital, e um primo. São cargos comissionados, além da esposa do vereador. Eu não tenho conhecimento disso. Eu não posso afirmar isso, Marcos, porque realmente eu não tenho conhecimento. Ele está falando aqui também que hoje é Dia Mundial do Rádio. Não sabia. Que dia é hoje? Esse mês. Hoje é 12, né? Acho que é isso. De fevereiro. Não sei se hoje é Dia Mundial do... 13 de fevereiro. 13, pô, estou um dia atrasado. Não sei se hoje é dia 13 de fevereiro. Se hoje é o Dia Mundial do Rádio. Realmente eu não sei. Vanderlei, então, chegamos à conclusão nenhuma. Olha, o Arley foi cassado na 8ª CPI, não foi? Na 8ª CPI. O Jorge Mário foi logo na primeira, né? O Tricano, quando tentaram fazer um contra ele, os vereadores tiveram problema e foram presos. Ou seja, essa coisa aí de comissão processante é a prova, é a certidão de que o prefeito não tem capacidade de relacionar com a Câmara, né? Com a Câmara. E a política é a arte da conversa, é a arte da negociação, é a arte do respeito, né? Então, o prefeito sempre desrespeitou os vereadores, ele ignora a importância da Câmara, atropelou a Câmara várias vezes, manda projetos de lei importantes, que são importantes para o governo e que são relevantes para a cidade, inclusive, que naturalmente o vereador já votaria a favor, mas manda 5 horas da tarde, sem explicar para o vereador, sem ter aquela prévia da conversa, né?
A prefeitura, o vereador precisa ser agradado pelo governo municipal. E esse agrado não significa necessariamente nomeação. Pode até ser nomeação, de repente, a mulher do vereador, ela é muito importante, entende muito de saúde, e para o governo vai ser muito bom, para a cidade vai ser muito bom que ela esteja nomeada naquele cargo. Então, nesse caso, o prefeito avalia assim, esquece que ela tem parentesco com alguém da Câmara. Então, não vejo nada demais de nomear alguém próximo de quem vai decidir em função das leis que a prefeitura manda mensagem para a Câmara. Mas falta respeito. O prefeito nunca teve respeito com os vereadores, sempre ignorou. Acho que a Câmara é um poder que não faz diferença na administração municipal, e não é verdade, né? A gente acha que o prefeito governa a cidade é governada pelo prefeito, pela Câmara, pelo Judiciário. Ou seja, eles têm que estar de forma harmônica, e no momento em que alguém não cumpre a sua função, alguém vai sobressair e vai passar o cerol. É o caso que acontece às vezes quando o juiz vê que não está tendo a relação correta entre o executivo e o legislativo e dá uma decisão que afeta muito a vida do governo, proibindo uma coisa, proibindo um bairro, proibindo um empreendimento, né, proibindo algum tipo de investimento. E, então, mas justamente porque falhou a articulação política. E o chefe de governo de uma administração municipal, ele é muito importante nessa ponte, né, de relacionar. Falta habilidade ao Vinícius, né? Mas essa habilidade ele não tem porque ele não se acha prefeito da cidade, né? Ele se acha um príncipe, né? É diferente. A relação que ele tem com o poder é uma relação completamente equivocada, né? O prefeito ele tem que entender que ele é parte do governo, ele não é o governo. Ele governa com os vereadores, governa com a maioria, ele governa com o seu líder na Câmara, ele governa com os empresários, ele não pode escolher aqueles que ele quer contemplar e agradar, e os outros deixa sem consideração. Não digo nem questão de privilegiar no governo, não é isso, não. Você tem que considerar, a cidade é formada por diversos segmentos, né? É isso que faz a cidade funcionar, do empresário aos profissionais, às instituições. Então, você tem que saber que você está ali mediando os interesses, mediando as possibilidades de cada instituição, de cada caminho que a cidade já tem para realizar. E ele não entende assim. Ele acha que ele é o dono da caneta, faz o que quiser e vai ser difícil até a hora que ele tem que sair da prefeitura, porque ele vai achar que está abdicando do trono, porque ele não se acha prefeito, ele acha uma pessoa acima disso e não é. Voltando à comissão processante, a Andréia, ela teria dito alguma coisa? Por que retirou? Ela entendeu, o argumento dela, que ela deu inclusive uma fala para o Diário, é de que a comissão processante passou a ter uma conotação política no momento em que o vereador fica suspeito nessa condição. Na verdade, deram um nó na comissão, não tinha o que fazer, porque se o vereador ele é suspeito para fazer o relatório, você depende de um trâmite que leva 15 dias, um mês, para substituir esse vereador. A troca. A troca tem que ser uma troca por um dos outros 16 vereadores, não pelos 3 da comissão, não pode trocar na comissão. Sim. Então o relator vai ter que vir do corpo da Câmara. E não há prazo para isso, ainda mais numa Câmara em recesso. A Câmara retorna agora na quinta-feira. Mas aí fazer uma sessão extraordinária. Mas aí depende da vontade política. A comissão processante é um instrumento que existe dentro da Câmara, não é a Câmara, né? Então ela tem que resolver os problemas dela. Essa comissão processante ela foi mal enjambrada, né? Ela foi ali, ela tinha que se haver, mas é por eleição, ninguém escolheu esse relator, não foi os 3 que escolheram, né? O relator, os membros, os componentes da comissão foram escolhidos pelo plenário da Câmara, né? Então, por sorteio, ou seja, né? Por sorteio, então foi difícil. Na verdade, arranjaram o resultado, e o resultado está aí. Então, a comissão processante, embora ela ainda exista fisicamente, ela já acabou. Não tem nada para se fazer com ela, e agora a comissão que vai dar aborrecimento para o prefeito vai ser a próxima, que é a comissão da Econstru, né? Ainda existe está em curso uma comissão parlamentar de inquérito, que é diferente de comissão processante. É a CPI. Essa CPI, então, vai sair do resultado dela, deve se definir por uma comissão processante, uma nova comissão processante. E aí... Essa aí é a...
É a tal comissão CPI que investiga as relações promíscuas da empresa Econstru com a prefeitura. Que é essa empresa aí da Promiscuidade sem, isso não existe. Isso aí é uma corrupção sem tamanho, né? Uma empresa que não tem lastro nenhum, pega a obra, desiste, ganha de novo a mesma obra, está com problema de prazo, faz um arranjo lá de paralisar a obra, que é outra picaretagem que inventaram aqui em Teresópolis recentemente, paralisa a obra. Mas a obra continua, só para ganhar tempo para poder cumprir o contrato. Ou seja, tem muitos arranjos envolvendo essa construtora. E pelos valores que ela cobra, ela era para entregar uma obra de primeira e no prazo contratado, porque são obras caras, não são obras. 1,5 milhão para reformar a escola de Noronha, meu cara. E o tempo está rolando. E aí a obra de lá não tem nada demais naquilo. Entendeu? Descascar as paredes, reembolsar, trocar o telhado, não é jogar o telhado fora, é consertar o telhado, né? Colocar piso. Bom, são coisas que não custam 1,5 milhão, porque aquela obra no metro quadrado dela não custa 1,5 milhão, é uma obra de pouca metragem, não é tão grande assim a obra. E o acabamento não é acabamento de primeira, é um acabamento padrão de obra pública, para lidar de alto impacto, para lidar com o aluno, né? Não é aquela obra que vai ter porcelanato importado, ou mármore e granito, não vai ter nada disso, é uma obra básica, como são todas as obras da prefeitura, não são obras assim. A preocupação de obra pública é que ela tenha a questão do impacto de uso, né? Ela tem que absorver bem esse impacto para não deteriorar rápido. E aí aquela obra aí não, por 1,5 milhão, ela já é para estar sendo feita pronta dentro do prazo contratado. Não foi. Arrumaram mais aditivo de 500 mil, já está por 2 milhões. Aquela obra nova não custou 2 milhões em dinheiro atualizado da época. Que quando aquela obra foi feita, você vai lembrar bem, foram feitas 3 escolas ao mesmo tempo. Noronha, Neide Angélica e Paulo Freire. Paulo Freire. São 3 escolas feitas ao mesmo tempo. Essas 3 escolas custaram 6 milhões, 5,5 milhões em dinheiro atualizado. Em dinheiro atualizado. Então, ou seja, aquela escola é a menorzinha delas. Noronha é a menor escola dessas 3. A Neide Angélica é uma escola monstro. Paulo Freire também é uma escola muito grande. Muito grande. Das 3, a menor é aquela. Então, ela não custou 2 milhões para ser feita do zero. Então, vai se pagar 2 milhões para reformar um prédio já pronto. E não está sendo entregue. E tudo isso aí aparece, porque você tem a CPI, ela tem essa possibilidade de ver as notas, ver os prazos, vai gerar uma nova comissão processante e aí haja cargo, né? Haja arranjo, Pois porque vai ter que ter a solução. E aí haja cargo, haja loteamento. Olha só, no programa de amanhã vou estar recebendo aqui o Wilson Mendes. Chegou hoje a Teresópolis, mas vai embora amanhã. Ele agora mora na Ilha de Paquetá, né? Mora bem, colega antigo, colega de rádio, televisão. Vizinho da Moreninha, né? Hã? Vizinho da Moreninha, né? Vizinho da Moreninha, né? Vizinho lá da Pedra da Moreninha, da praia. Está lá na Ilha de Paquetá. Então ele já está em Teresópolis e vem ao programa amanhã. Já marcou, já mandou foto e tudo. Hoje seria a Kátia, presidente do CID-PMT. A Kátia não pôde vir por um problema particular com a filha dela e ela não pôde vir. Marcou para depois de amanhã. Precisamos muito da Kátia. A Kátia vai ter muita coisa para falar sobre essa comissão processante. Então preciso da Kátia no programa. Mas vou torcer para que ela possa vir depois de amanhã. Vanderlei, obrigado. E a todos vocês aí, muito obrigado. A gente está indo embora. Amanhã a gente está de volta, 10 da madrugada. Lembrando que tem reprise, 4 da tarde, tem reprise à meia-noite, vem aí o boletim e você fica com toda a tarde aqui da TV Diário. Muito obrigado, aquele abraço e até amanhã.